Doutora Angélica, é um prazer ter a senhora aqui. Agradeço pela disponibilidade do tempo. E eu queria que a senhora pudesse começar se apresentando, nos contando um pouquinho do seu percurso no Brasil. Onde é que a senhora se formou? Sim, prazer é meu de estar aqui, né? Eu sou de Minas Gerais, né? Então eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que juntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais são as faculdades mais antigas de medicina do estado, né? Elas têm mais ou menos a mesma idade de formação. Eu me formei em 2001, Hum, né? Já me formei com interesse na área de pediatria, então, na sequência, já fiz a minha prova de residência para residência de pediatria, que eu Você já fiz fez. no que eu fiz na FEMIG, que é a Fundação do Estado Hospitalar de Minas Gerais, que antigamente a gente chamava o Serviço de Pediatria de CGP, que era o Centro Geral de Pediatria. Atualmente ele mudou de nome, ele virou o Hospital São João Paulo II, né? E ele, na verdade, ele engloba vários hospitais da rede FEMIG, porque a gente tem vários estágios em hospitais que são especializados em várias áreas. Então, o próprio Hospital João Paulo II é o hospital só pediátrico, mas a gente tem atuação no Hospital João 23, que é o hospital de urgência, a Maternidade Adete Valadares, que é onde a gente faz a parte de neonatologia, e alguns outros centros que a própria pediatria, a gente inclusive faz estágio no Hospital das Clínicas, da UFMG, que é onde a gente vai fazendo as outras especialidades dentro da pediatria. Então eu E terminei minhas. Pode falar. desculpa, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quando é que a senhora finalizou a sua residência? Para Isso, a gente não ficar. eu terminei a residência no final de 2003, né? Na verdade, a gente termina, na época, a gente começava a residência dia 1º de janeiro e Aham. terminava no 31 de dezembro. Agora é um pouquinho diferente esse período da residência. Então, eu terminei no final de 2003, lá em Belo Horizonte mesmo. Quanto tempo foi a sua residência, então? Foram 2 anos. A 2 anos. residência de pediatria, até o momento, na época, eram Agora 2 anos. A já residência de são pediatria. 3, não é? São três. Agora Uhum. são três. Uhum. E me conte uma coisa, quanto tempo então a senhora atuou como especialista no Brasil, como pediatra? Então, no Brasil, como eu vim para Portugal em julho do ano passado, né, em 2023, então eu atuei 20 anos em pediatria, né, 20 no anos como Brasil. pediatra. É. A senhora devia ter uma carreira consolidada no Brasil, não Sim, tinha? sim, sim. Depois também eu fiz outras especializações, né? Então eu também fiz gastroenterologia e fiz controle de infecção hospitalar, então eu trabalhei em hospitais e nessas áreas também, né? E nos últimos 10 anos eu atuei no consultório privado também, principalmente com essas duas áreas, a pediatria e a gastroenterologia. E como é que os seus pacientes se sentiram perdendo a Recla- pediatra, a Reclamaram gastro? muito, reclamaram bastante. Mesmo porque, assim, a gastropediatria é uma área que tem poucos profissionais, né? Eu morei muitos anos em Viçosa, que é no interior de Minas, e aí eu recebia pacientes de uma macro-região grande dentro da gastroenterologia. Então, até hoje eu recebo mensagens me perguntando para agendar atendimento, que às vezes sabem o meu telefone do Brasil e mandam WhatsApp e tal, e aí se assustam quando ficam sabendo que eu não estou mais Que a no senhora Brasil. não está mais lá. É. E como que foi essa decisão de pensar em largar uma carreira consolidada no Brasil e pensar na internacionalização da sua carreira? Aconteceram várias coisas na vida da gente que a gente nem se programa para isso, né? Mas assim, o principal foi a decisão das minhas filhas, que já estavam próximo da idade universitária, de querer fazer a universidade fora do Brasil, e a gente não tinha muita intenção de ficar longe delas, né? Então foi uma coisa que a gente começou a se programar. O meu esposo, ele já tinha feito o mestrado aqui na Universidade do Porto. E com isso, naquela época, ele foi convidado para trabalhar no serviço do Porto e já validou a medicina aqui em Portugal. Nisso, a gente também, durante esse processo, em 2012, foi reconhecida a cidadania da família dele, a cidadania italiana. Olhando. Uhum. E com isso eu fiz o meu pedido também como cidadã italiana pelo matrimônio, as minhas filhas também tiveram a cidadania, e aí juntou isso tudo e também uma situação um pouco chata que aconteceu em termos de segurança no Brasil, e Uhum. aí a gente viu que
talvez a gente tivesse, por Deus, sendo encaminhado mesmo para viver uma outra experiência, apesar de ter já, tanto eu quanto ele, essa carreira consolidada no Brasil. E aí resolvemos encarar esse desafio. As filhas estão morando onde? Então, uma mora na Holanda, né, faz a universidade na Holanda, em Amsterdã, e a Né? outra, na verdade, está na universidade nos Estados Unidos. Então, a gente Então, está a assim, Europa virou uma ponte. sim, sim. O Portugal bom, virou uma graças a ponte. Deus, é que os passagens aéreas são mais baratos por aqui É do que pelo verdade, Brasil. verdade, porque senão ficaria complicado, né? Sim. Cada período aí, agora todo mundo se junta no Natal em Isso, Portugal? isso. A dos Estados Unidos tem uma vantagem, porque apesar de não ter as férias mais longas, que são no verão, né? Uhum. Mas tem umas férias relativamente boas, um pouco mais de um mês aqui, e a da Holanda não, que aqui na Europa normalmente é só um recesso, né? Mas agora, assim, por volta do dia 15, 18, assim, elas já estão vindo para passar o Natal e Réveillon. Que bom. Então quer dizer que Portugal acabou virando o ponto de encontro da família Sim. para que venham de todos os lados aí. Sim, e que graças a Deus fala português, né? É verdade, também tem uma grande vantagem, né? Não é Sim, exatamente o nosso português, o Pedro mesmo, que falou com a senhora mais cedo, eu vivo mexendo com ele para que quando ele falar com o brasileiro, ele fale mais devagar, porque ele sim. fala muito rapidinho, como é Aham. normal da maioria dos portugueses jovens, e aí nós muitas vezes não entendemos, né? E é muito variável, né? Eu já percebi que depende da região Sim, de Portugal. sim. Tipo assim, eu tenho um vizinho, um vizinho aqui de frente, assim, do meu prédio, né? Que, olha, muitas vezes eu tenho que deixar pra lá, porque eu não entendo nada do que eles falam. É pior do que outra língua, eu acho. Faz que sim, faz, Tem ah, jeito, tá. porque antigamente eu pedia para repetir, mas não dava certo. Então, assim, muitas Porque vezes é eu tenho que igual, né? largar para lá. O único problema é quando for alguma coisa que nos interessa, aí É, fica mais complexo, né? verdade. Mas o ouvido também vai acostumando, né? Vai, Então vai. isso Eu já vi que já melhorou um pouco. Tipo assim, porque às vezes quando eu converso com eles, agora eu vejo que eu entendo mais, e quando as minhas filhas estão aqui e que elas ouvem eles falarem, elas falam, nossa, como você entendeu. é isso aí mesmo. Muito bem, a senhora fez todo o processo conosco, seu marido já tinha feito. Qual foi, de onde é que saiu o nome da nossa consultoria? Por que foi a opção por Na uma verdade, foi consultoria, por já que a senhora já ele, tinha fazer? né? Eu não vou saber exatamente quem foi que falou para ele, e ele já estava olhando com vocês a questão da validação também de Na especialidade, especialidades, né? né? Uhum. E aí foi através dele que ele já me pediu, porque ele resolveu vir para Portugal para ver como estava funcionando, já para ele começar a trabalhar. E nisso ele já me passou os contatos da em Portugal e me pediu que eu entrasse em contato e já fizesse o processo o quanto antes. Ah, E aí foi assim. muito bem. Estamos agora só pela autonomia, né, Ah, doutora? Deus. Esperemos que de presente de Natal a gente já receba essa Ah, autonomia. sim, sim, só falta isso, se Deus quiser. E o que a senhora entendeu como os maiores desafios desse processo de reconhecimento? Porque, embora seu marido já tivesse o reconhecimento, ele veio de um outro Sim, processo, né? Era sim, uma outra realidade. O processo mudou em 2018, então nós uhum, temos um processo que é completamente diferente do que ele sim, fez. O que foram os desafios que a senhora entendeu que foram, apesar de a gente que está conduzindo o processo, existiram desafios que foram só sim, seus. O que a senhora sim. entendeu como sendo os Acho maiores que desafios? cada fase tem um desafio, né? Assim, essa questão própria de serem três fases, e que são fases que exigem uma burocracia lenta em termos de agendamento, de programação. Isso tudo é muito difícil. Essa questão de não ter chances de fazer ou repetir o processo no mesmo ano. Então, tudo isso angustia a gente em relação à questão de ter que fazer uma aprovação o quanto antes, porque é um processo já longo, mesmo quando você vai bem em todas as etapas, né? Então, isso tudo. Mas, assim, a primeira fase, eu acho que ela é um desafio, principalmente em termos do volume de matéria, né? Que você tem que saber para fazer uma prova com todo o conteúdo da medicina. Né? A questão do tempo, no meu caso, não foi tão um problema, assim, eu fiz um treinamento em termos de tempo e eu tenho um pouco de facilidade em relação
a agilidade de leitura e Hum. tudo, então até achei que o tempo para mim não foi um problema, mas essa questão de ter que saber assuntos da medicina que muitas vezes foram estudados só na graduação, que no meu caso foi há 24 anos atrás. Quando é Então, que a senhora fez a prova prática, prova teórica, desculpa, só para a gente deixar eu fiz dia 8 de janeiro, né, desse agora ano, de de 24? 2024. Uhum, sim. Então, não está tão demorado Ah, assim, né, doutora? A senhora fez em 8 de janeiro de 24. Nós estamos agora no dia 5 de dezembro e a senhora já está registrada na ordem, já passou por todas as fases e está guardando autonomia. É um sim. processo longo, O claro, ruim é mas para quem já está morando aqui, é né? Tipo verdade. assim, eu já estou morando aqui, você não poder atuar na sua área. Na verdade, eu fiquei quanto tempo assim, a ordem, eu recebi a inscrição da ordem em outubro, né? Isso, foi Setembro, outubro. outubro, começo de outubro. É, então assim, você chega, eu vim em julho do ano passado, então praticamente eu não era nem médica aqui, né? Eu não era Não, médica aqui. não é. Então foi mais de um ano nesse limbo, né? Então, eu acho que se a pessoa não mora aqui ainda, se ela está fazendo. Muitas pessoas que eu conheci nesse processo, elas fizeram o processo todo do Brasil. Aí eu acho que é mais tranquilo você suportar esse tempo, né, de validação. Então, Vou pegar um diferente de quem está gancho do que aqui. a senhora está me dizendo, porque isso é exatamente o que a gente costuma dizer para as pessoas. A gente tem que fazer o processo quando a gente não precisa dele. É, é, Porque depois que se precisa, a gente fica pressionado, né? sim, A senhora fica pressionada pelo tempo, ou como a senhora que mudou para cá para não ficar longe do seu marido, e teve que enfrentar o processo aqui sem sim, trabalhar. E aí ficamos, inclusive, naquela história do tempo da autonomia, né? Com o sim, risco de se perder, se porventura, por uma eventualidade qualquer, uma das provas não tivesse passado, sim, e fosse ter que repetir, corria o risco de não conseguir autonomia. sim. Então, são vários desafios ao mesmo tempo, né? Sim, e a gente vê nesse processo muita gente sofrendo isso. Uhum, Tipo, pessoas. Eu particularmente conheci pessoas que passaram por isso no ano passado, estavam fazendo a prova uma segunda vez esse ano, e pessoas que já estavam morando aqui por outras razões, uhum, e que ficaram nesse limbo não só um ano, igual eu fiquei, mas muito mais que isso, claro, né? é. A Então, gente sabe que sim. A gente sabe que sim. Felizmente, a gente tem um índice de aprovação muito alto. sim. Eu costumo dizer que ou são só os melhores clientes que nos escolhem, ou a gente tem uma sorte, ou a nossa Não, colaboração eu também vou consegue dizer que ajudar. assim, todas as orientações que a gente recebe em cada uma das fases, que tem as suas dificuldades próprias, né, de Uhum, cada fase, que vocês passam antes de cada uma das fases, são essenciais, porque eu vejo as pessoas tentarem o processo muitas vezes sozinhas. E uhum. se perderem no que fazer, igual, por exemplo, como você vai estudar a medicina inteira em poucos meses para você fazer uma primeira etapa, onde as questões elas não são gerais, assim, elas não são Sim, nem questões assim que abordam o atendimento em geral, muito pelo contrário, né? Elas são quase rodapé de livro. Então, como você vai chegar naquele resultado que você precisa? Tudo bem, você precisa de 50%, mas de uma prova com toda a medicina, no caso da minha área, que é pediatria, são só 20 questões. Se eu fosse acertar só a pediatria, eu estava sim, perdida, não tinha jeito de passar. sem dúvida. Então, eu acho que todas essas orientações em cada uma das fases fazem ser mais assertivas, com certeza. Moça. Tanto que a gente sabe que o índice de aprovação desse processo é por volta de 50%. E a Uhum, gente, felizmente, tem clientes que aprovam 95%. uhum. Então, toda vez que a gente teve sucesso com o cliente, a gente diz, bom, eu fiz a minha parte, mas ele fez a dele, né? Sim, Foi lá e arrasou na prova, fez um bom trabalho e obviamente que isso também denota a qualidade dos profissionais, né? sim. Porque a senhora não teve condições de estudar, como a senhora diz, a medicina toda. Não. Muita coisa que já estava aqui foi relembrada, ou porque faz parte da sua formação. Sim, e nesse Saber. processo, assim, durante esse processo meu inicial, pelo menos até fazer a primeira fase, eu estava num processo super de mudanças de todos de casa, né? Então, assim, Desculpa, eu estava num processo de mudança em casa, de filhas viajando, mudando de país, mudando de continente. tudo Então, junto, né? além de estudar, eu tive que auxiliar nesse processo. Então, eu não fiquei só por conta do meu processo, né? Então, Sim, teve que dividir tempo, né? Porque principalmente na primeira fase.
Bah, bem na pior, mas a senhora foi muito bem na primeira fase. Me lembro que sua nota foi boa. Foi. Então, e o que que a senhora achou, o que que a senhora achou que foi, obviamente que assim, com filhas em vários lugares do mundo, a sua primeira opção não deve ter sido Portugal. A senhora deve ter estudado outros processos além do processo português para fazer ou não? Você sabe que não, não, Ah, é? porque como o Flávio já estava com o processo pronto, e Assim aí, fazia sentido, né? Vir sim, para aí, cá. assim, a gente até chegou a olhar como era na Itália, né? Porque Hum. a gente tem a cidadania Cidadania. italiana e tudo, e ele fala muito bem italiano, eu não, nem tanto. E as minhas filhas estudaram em uma escola italiana do Brasil. Então, elas, Uhum. na verdade, elas são fluentes no italiano, até são profissionais na língua italiana. Então, era uma coisa que poderia reunir todo mundo no mesmo país. Mas, como ele já estava com o processo válido aqui e já queria vir para atuar, e a gente acabou não prosseguindo de ver esse outro processo. Apesar de que a gente sabe que, estando dentro da comunidade europeia, fica tudo mais fácil. É, na verdade, a sua validação aqui serve para a Itália, né? A senhora vai Sim. ter um período aí, agora vai começar a atuar, e depois de 2 anos a senhora tem livre trânsito. Na verdade, nem pretende, agora, neste momento, eu tenho clientes que estão atuando na Itália Uhum. e que terminaram o processo daqui e já foram direto para lá. Por quê? Uhum. Porque alguns comunes têm a necessidade, os comunes são as É cidades na isso, Itália, né? isso. Alguns comunes têm a necessidade de profissionais. E aí eles sequer precisam ter O a tempo, né? experiência, o tempo comprovado. Então, obviamente, é um grande facilitador. A gente já tinha essa realidade antes com a Inglaterra, quando a Inglaterra, antes do Brexit, né? E outros países da União Europeia também têm adotado essa mesma política. Reconheceu num dos países, a maior parte deles já aceita imediatamente É, Eu tive, o um- médico. Eu tive um colega que eu conheci durante o processo, que ele estava fazendo o processo porque a esposa dele foi selecionada como enfermeira para um hospital na Alemanha. E Uhum. aí ele estava fazendo o processo de validação da especialidade, ó, do diploma médico, porque esse hospital na Alemanha vai aceitá-lo. Agora já ele já está reconhecido também, mesmo sem o tempo de É, exercício aqui em Portugal. isso é uma diretiva, né? Não é uma legislação. O Sim. processo é uma legislação, mas o aceitar ou não é uma diretiva da União Europeia. Então, Uhum. por ser uma diretiva, é orientativa. O máximo que eles podem exigir são 2 anos, mas se não quiser, podem aceitar automaticamente, né? Então, veja, de uma hora para outra se abrem 27 É países, muito né? Mais interessante, até, né? muito, muito. E a senhora tem expectativa de atuar só em Portugal ou a ideia é Não, também por atuar em enquanto, outros? só em Portugal. Eu já estou na expectativa de atuar de alguma forma. Eu De estou quase começar pegando as aqui, né? crianças na rua. De começar pegando os pequenininhos na rua para verificar, fazer Tem a outras. vantagem. Não, e eu não consigo nem sentir assim, porque a gente ainda tem uma vantagem, no caso, no meu caso, porque assim, quem é clínico, cardiologista e tal, com certeza atuaria com uma coisa que ele tem costume de atuar. E a pediatria, a gente tem essa vantagem também, que aqui, como eles têm uma carência muito grande de pediatras, mesmo antes da validação da especialidade, você consegue atuar como pediatra. Que é diferente, por exemplo, eu estou com uma amiga também que fez o processo e é ginecologista. E ela já tem autonomia e tudo, e sem a validação da especialidade, ela está com dificuldade em atuar na É área. verdade. Então, assim, isso pelo menos no meu caso, por mais que eu já sei que vou ganhar menos do que o especialista, já sei que vai ter outros tipos de visão em relação ao fato de eu ainda não ter validado a especialidade, mas eu posso trabalhar na pediatria, Mas graças vamos a Deus. trabalhar nisso esse ano, né? Então, Vamos esperar, já está. já está encaminhado isso. Muito bem. E me conte uma coisa. Agora a senhora já está 1 ano e pouco em Portugal, apesar de não estar atuando como médica, a senhora tem a experiência do seu marido e tem a experiência de todos os seus colegas que certamente a senhora convive e que já estão por aqui, já estão atuando. Olhando esse cenário todo, hoje, a senhora voltaria para o Brasil? Não, não. Eu Por quê? acho que a qualidade de vida aqui na Europa está bem superior à qualidade de vida do Brasil. Assim,
tanto em termos de segurança, mas assim, até se você considerar que a gente tem custo das coisas em euro, vamos pensar assim, o euro é mais valorizado que o real. Mas se você for ver o poder de compra de quem trabalha e ganha em euro e gasta em euro, é muito maior do que quem trabalha no Brasil e ganha em reais, se você for ver em termos, se você não ficar convertendo em termos do poder de compra do que você ganha aqui. Eu acho que a qualidade do que você come, a qualidade do que você compra, a qualidade de vida também, em termos onde você pode ir, o que você pode viver, é bem melhor aqui do que no Brasil. Então, assim, se não fosse considerar em relação a ter familiares no Brasil, às vezes ter saudade e tal. Se fosse considerar só o fato de se viver, eu acho que a qualidade, pelo menos em Portugal, onde eu moro, que o clima é muito bom, inclusive, então eu acho que é eu não mudaria isso. E me diz uma coisa, a senhora sabe, a maior parte do médico que não considera uma internacionalização, ele ora por salário. Isso, Ele diz assim, isso. não, porque no Brasil eu ganho muito. Sim, Então, Portugal eu vou ganhar pouco. sim. Portugal é muito pouco. O que a senhora É, me diz quanto a isso? isso é uma questão assim que ele vai ter que ver isso. Assim, é claro que a gente sabe que dos países europeus, Portugal realmente é hoje em dia onde se ganha menos, tá? Assim, isso eu vejo pelos colegas que estão em outros países da comunidade europeia, eu acho que tem uma diferença. Mas assim, o volume que você ganha, em termos do poder de compra que aquele valor te permite comprar, e como o estilo de vida que te permite viver, ele acaba sendo melhor, mesmo você financeiramente, em termos de cálculo, ganhando mais no Brasil. Porque no Brasil você ganha mais, mas você não pode frequentar os lugares, você não pode ter a qualidade de vida que você tem aqui. Você pode aqui, por exemplo, outro dia a gente comprou uma passagem para Viena, na Áustria, por 30 euros, Hum. né? Então, assim, você pode ir a outros países, conhecer outras culturas, passear, comer coisas melhores, de qualidade melhor, com um custo muito menor do que o do Brasil. Então, assim, visualmente parece que você ganha mais no Brasil, mas você faz menos com aquilo que você ganha. Então, eu acho que realmente é uma coisa que a gente só consegue ter essa sensação, esse impacto, depois que você está morando aqui. Sabes que eu fui agora há pouco para o Rio de Janeiro e eu tinha um evento lá. Eu fiquei no hotel do evento e eu saía só quando eu saía meio que vigiada, assim. Os amigos me levavam para cá, os amigos me levavam para lá, mas eu sou apavorada com o Rio de Janeiro. É, Então, assim, uma cidade que é maravilhosa, com tudo que a gente sabe, e a gente não consegue mais conviver com tranquilidade, né? Isso é é, muito difícil, é. E o que é mais complexo, eu acho, estava comentando com os amigos, é que eles normalizaram a violência. é, Então, quando a gente vem para um país em que a gente não precisa ter medo de tudo, eu não estou dizendo que Portugal é sim, maravilhoso e não tem nada de problema, sim. claro que tem. Mas quando a gente vem para um lugar que a gente não precisa ter medo o tempo todo e a gente volta, a gente percebe a diferença disso assim, nossa, eu nem sabia mais o que era essa história de sair, ter que olhar para todos os lados, ter medo de quem vem Não do lado poder de atender lá o telefone na rua, né? também. Tipo assim, Essas coisas que é, são simples, né? São coisas do dia a dia, né? E a sua expectativa agora, quando tudo bem, agora a senhora vai começar a atuar, o seu marido também está no caminho da especialidade, porque isso aí eu sei bem que ele não fez ainda. tem. Ele, na verdade, já pediu para eu te dar um recado. Falou que ele vai fazer a dele Ah, e eu muito vou fazer a bem. minha. Ah, Ele quer reconhecer a ele gastro. tem que fazer mesmo, porque tem É. muito espaço aqui, Ele né? mandou esse recado para você. Tá bem, tá bem. Então quer dizer que ele vai fazer o relatório, é isso? Ele vai fazer. Ele disse que ele vai fazer. Então tá bem. Mas e daí? Qual é a expectativa? Porque mesmo porque ele, por enquanto, ele não é especialista. Sim, E ele tem conseguido bons resultados econômicos, porque a senhora vai começar a atuar. sim. Então é um caminho, né? Uhum. Ele tem conseguido bons resultados nas regiões que ele está, apesar de ainda não estar sendo especialista Sim, no.
Sim, eu acho que isso depende muito do profissional, tá? Assim, de saber se relacionar interpessoalmente, dizendo, e também sabendo o que está fazendo, e sabendo também demonstrar isso de forma não invasiva, né? Que é uma coisa difícil. Você está em outro país, tem que aceitar as regras do país que você está, né? E se você sabe atuar de forma não muito invasiva, mas ao mesmo tempo mostrando seu potencial, né? Porque, querendo ou não, somos muito bem formados no Brasil. Então, se você sabe mostrar esse potencial de forma não invasiva, podendo saber se relacionar interpessoalmente, você consegue progredir, porque apesar deles terem as regras próprias, mas eles conseguem, como você mesmo disse, dependendo da necessidade do serviço, te fazer progredir ali, mesmo antes de uma especialidade reconhecida, mesmo antes. E ele notou isso, e com isso ele tem progredido dentro das unidades onde ele trabalha, de uma forma. Agora, antes ele atuava mais no serviço só no Serviço Nacional de Saúde, agora está atuando no privado também. E ele tem visto, mas é engraçado, porque aqui em Portugal é bem essa coisa familiar ainda, muito interessante. Tipo, para eles te contratarem no outro serviço, Uhum. eles pesquisam sobre você no outro serviço. Tipo, como o país é pequeno, eles Aham. são capazes de fazer uma coisa que no Brasil a gente não vê acontecer. Tipo, eles querem saber lá no outro serviço como você faz, se você consegue se relacionar bem, se o seu trabalho é bem visto. E a gente viu que isso repercute nos outros hospitais. Então é bom que todo mundo saiba disso. Que saiba Interessante, né? que. Uhum. Que saiba que é um país pequeno e que às vezes é aquela essa coisa que a gente fala assim, queimar o filme. Você não Aham. pode queimar o filme, não. Você tem que estar bem para poder se relacionar. Agora, a senhora me puxou uma memória. Há um tempo atrás, eu estava tentando fechar um negócio aqui com um empresário aqui de Portugal, um empresário antigo. Olha, eu tomei muito café com ele. Eu devo ter tomado, assim, no mínimo uns 5 cafés durante 2 meses. E ele meio que me investigando, conhecendo quem eu era, me fazendo questionamento. Às vezes perguntava as coisas mais estapafúrdias, assim. E eu, assim, do tipo, tá, mas viu meu extrato, viu minhas informações financeiras, essa coisa toda. E ele continuava tomando café e Não não decidindo resolvia, né? nada. Não É. resolvia. Aí o meu filho, como a gente é brasileiro, né? Meu filho diz assim: Ô mãe, ele tá querendo te dar umas pedradas, né? Aquelas bobagens que a gente fala. Mas não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele queria saber que tipo de pessoa É. eu era. E se eu tinha solidez no que eu estava dizendo, que a minha primeira informação com a quinta não fariam diferença, né? Não seriam Sim. diferentes umas das outras. Eu acho isso interessante, porque é uma forma de valorizar Sim, caráter. E quem são as pessoas, né? sim, Quem tu é consistentemente. sim. Eu acho, eu digo até normalmente falo para quem vai entrar depois no, não sei se nós chegamos a conversar sobre isso, mas eu acredito que não, porque a senhora já vinha para reconhecer a especialidade, mas quando a gente tem os médicos que são mais jovens e que vão fazer especialidade em Portugal, eu costumo usar uma máxima que é: o português olha para o profissional e tanto para a questão acadêmica quanto para o dia a dia, quanto como o que tu fazes uma vez, tu faz sempre. Uhum. Se o teu comportamento como bom estudante te deu uma boa nota, tu vai continuar sendo um profissional esforçado e vai continuar estudando, tu vai continuar tendo bons resultados. Não foi um rompante que te fez estudar muito para aquele ingresso. Eu vejo isso, por Uhum, exemplo, um dos lugares que me procurou querendo que eu atue como profissional é lá no Algarve. uhum, Porque, assim, acho que o processo de validação foi feito por lá, viram que eu tive uma nota boa lá, e aí eles pesquisam isso, estão precisando. Então, eu vejo isso em tudo, até no dia a dia. Por exemplo, igual você está falando, às vezes você faz um relacionamento no banco, você uhum, conhece a gerente do banco. Eu não entendia, porque Flávio, meu marido, ele é sempre muito sociável no sentido de contar coisas para o gerente do banco, coisas que não tem nada a ver com aquele processo ali. Mas uhum. isso é super válido. Depois, quando você volta na gerente, ela quer saber de tal coisa que você fez, daquilo que você não fez, e ela facilita o seu processo em outras coisas se ela já te conhece.
Isso claro. mesmo numa instituição que teoricamente ia ser totalmente fria nesse sentido. Mas aqui não é. Né? Aqui É. eles associam as coisas, é impressionante. Eu acho que o conhecer isso é importante, né? A valorização de aspectos culturais que são o que não é a mesma coisa que a gente diria no Brasil do Sim, jeitinho, né? sim. Na verdade, não é que você faça uma interferência, Não, não. você vai conquistando o outro É. pela pessoa que você é. Mesmo porque a gente vê que em algumas situações, até situações burocráticas, isso todo mundo vê, a burocracia que ela ainda é uma burocracia muito difícil, mais difícil que a do Brasil, eu acho. As pessoas não têm essa ideia, mas é. E inicialmente, dependendo de quem está te atendendo, a primeira resposta da pessoa é não. Não, eu não posso fazer isso. E aí, se você assim, conversa um pouco mais, tenta explicar melhor a sua necessidade, diferente do jeitinho brasileiro, não é isso. A pessoa ela dá mais abertura e, se for possível que aquilo seja feito de outra forma, ela vai te sugerir e vai fazer. Então, assim, se você tiver paciência, conseguir ter calma no sentido de explicar as necessidades e não encarar aquele não de cara, assim, de uma forma ruim, muitas vezes você vai melhorando naquele processo. Aconteceu comigo com uma câmara aqui agora essa semana isso. Eu estou com um terreno que eu não estava conseguindo liberar porque foi lá para conservatória, que equivale aos nossos cartórios no Brasil, e a conservatória travou aquilo e não tinha jeito, né? Aí a moça da Câmara me deu o telefone e disse: Olha, a senhora só não diga que fui eu que falei. E a senhora fale com a dona da conservatória, com a senhora, com a conservadora, acho que é a conservadora que chama, e verifique se ela pode lhe ajudar a acelerar o processo. Aí liguei para lá, a primeira coisa foi o não, como disseste. Isso, isso. E aí eu expliquei a situação. Eu disse: olha, eu estou com esse terreno vendido já, eu preciso resolver essa situação antes do final do ano e tal. Me expliquei, me expliquei. Daqui a pouquinho ela continuou ainda me Isso, dizendo naquele momento que não. isso. Você tem que ter É, paciência. mas aí 3 dias depois me liga a moça da Câmara dizendo: olha, já recebemos da conservatória. Isso. Então, na verdade, assim, tem um nível de sensibilidade para determinadas situações que, se eles conseguirem contornar, obviamente que não é sempre, né? Sim, sim. Às Mas, vezes não tem essa possibilidade, mas quando tem, a minha filha, por exemplo, querendo ou não, ela é minha dependente. E ela, por mais que ela more em Amsterdã, querendo ou não, a residência dela é comigo. Lá ela tá lá só estudando, né? Ela não é casada, ela é estudante universitária e tudo. E eu queria fazer o processo dela de reconhecimento da carteira de motorista motorista, por aqui. Então, a primeira coisa era registrar ela na Câmara como residente comigo. Aí, a princípio, a pessoa sempre fala: olha, tem que fazer um agendamento, não tem que dá, vir tá, não sei o aqui. quê, tem que vir. É, ela estava aqui, mas Ah, aí foi assim: a gente conversou, explicou que ela estudava na Holanda e tal. Ah, então eu vou ver se eu consigo um encaixe antes dela ir embora. E aí acaba que conseguiu mesmo sem ter que esperar o agendamento, que ela não ia estar aqui para fazer. Então, assim, mas, é isso. eu acho que eles respondem mal ao afrontamento. Sim, sim. Isso aí eles batem o Ah, pé. e aí não querem, não querem, ficam bravos. Se você concorda, tipo, você fala assim, não, eu entendo. Se a senhora não puder, eu entendo e tudo. Aí você espera, aí parece que a pessoa dá uma repensada. Ela fala, bom, mas se a gente fizer tal coisa, tem que ter um pouco de paciência. Eu costumo usar a expressão, que é uma expressão do direito, né? Mas que é para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei, né? Então, Exatamente. é por aí, eu acho que é mais ou menos isso. Não vão fugir da legislação, mas vão ser mais amistosos e mais Isso. favoráveis nesse sentido. E quais são os seus objetivos, os seus projetos futuros agora? Já Agora é começar a trabalhar, né? Entender como funciona o trabalho, né? Assim, que acho que só quando a gente estiver no dia a dia, entender como e fazer a validação da pediatria, porque assim, o que eu sei é que até agora em relação à pediatria é que muitas vezes sem a validação da pediatria você vai fazer o mesmo trabalho ou até um trabalho um pouco mais difícil, ganhando metade do que uma pessoa que verdade. tem a validação
reconhecida. Então, assim, eu só quero começar a trabalhar, porque está muito difícil ficar só na parte burocrática, né? Então, assim, fazer o reconhecimento da especialidade, agora eu não estou conseguindo nem pensar nisso, eu preciso trabalhar um pouco, mas assim que eu começar a trabalhar, eu quero reservar um tempo e já fazer a validação da pediatria, o quanto antes. E eu acho que experiências diferentes como essa que vocês estão enfrentando fazem com que a gente tenha outros aprendizados que vão do além do profissional, né? Uhum. Que tipo de aprendizado pessoal a senhora tira desse processo todo? De mudar de país, de 1 ano e meio sem trabalhar, de estar vivenciando histórias diferentes. O que que a Angélica mudou de 2 anos atrás para agora? Olha, eu acho que Deus é muito bom, porque Deus prepara a gente para cada coisa que a gente vai viver, assim. Então, apesar de eu ter ficado sem trabalhar, teve uma coisa assim que quando eu me casei, a quem entrou primeiro na minha casa foi uma empregada. Uhum. Porque no Brasil a gente tem esse conceito e foi uma coisa que até os meus pais, sem querer ou querendo, não sei, passaram para mim que tipo isso não era trabalho para mim, que a gente estava formando um profissional justamente para não ter que fazer determinados tipos de serviço. Isso foi uma coisa que me impactou muito, que era uma coisa que eu achava que era ruim e que estar numa casa onde eu tinha que cuidar da minha casa pela primeira vez foi uma coisa que me impactou muito positivamente. Tipo, é engraçado, né? Mas Uhum. assim, eu me vejo feliz de ser capaz de cuidar da minha casa. É uma coisa que a Europa dá para você. Tipo assim, eu dependia, eu morava numa casa e depois cada vez maior, então eu tinha vários funcionários. E cuidar da minha casa, ter um jeito de relacionar com a vida de uma forma diferente, onde eu podia ser capaz de cuidar de pequenas coisas, de cozinhar, de fazer, de cuidar de pequenos detalhes, me engrandeceu do ponto de vista pessoal, assim, me fez uma pessoa que entendia melhor o lado de outras pessoas, e nesse processo eu pude me aprofundar um pouco mais no meu autoconhecimento, assim, no conhecimento de Deus. Isso foi muito importante para mim. Eu acho que mudei muito do ponto de vista pessoal. Que bonito, doutora. Muito bem, achei ótimo isso. E aí, me conte então, agora a gente tem que começar a dar visibilidade profissional e tal, mas e como é que foi? Em Portugal, eu quero dizer, porque agora a senhora começa a atuar aqui, e como é que foi para quem estava no Brasil, para quem está no Brasil, sejam pacientes, sejam colegas, quando lhe reconhecem agora como uma profissional que tem uma possibilidade de atuação internacional, que tem escolhas, né? Que tem aí É, 30 eu, eu, países não- para eu não estudar. sei, assim, eu acho que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, elas não são tão espontâneas assim em dizer tudo que elas pensam disso. Uhum. Tipo assim, elas perguntam muito: ah, mas você tá feliz? É o que você queria? Você tá atuando? Sabem que eu ainda não tô atuando e tudo, mas você tá numa expectativa boa em relação a isso? Eu acho que, na verdade, as pessoas mais ficam impactadas e assustadas porque você tinha uma renda muito boa, uma clínica muito boa, um estabelecimento muito. Elas estão muito mais impactadas do que tentar ver o seu lado de como a vida melhorou. Entende? Mesmo você Interessante. abrindo mão dessas coisas. Então, acho que elas estão muito mais impactadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas estão muito assustadas com a realidade brasileira. E aí, com isso, a palavra que a gente mais escuta, tanto eu quanto meu esposo, é: vocês foram espertos. Vocês mudaram a vida, vocês viram outras coisas para frente. Mas eu acho que a maioria das pessoas não acha que isso é possível com elas, sabe? Elas, tipo, acham que elas não seriam tão desapegadas assim como a gente foi. Mas eu acho que se elas vissem que a vida é muito curta e que a qualidade de vida no Brasil não tá boa, e que isso que elas acham que é bom, na maioria das vezes não tá bom. Assim, você vê só os números, o dinheiro, mas você não vê o que você come, você não vê o tipo de relação que você tem com as pessoas ou com a própria.
com a própria estrutura, com a cidade, com o que você pode viver em termos de qualidade de vida, igual aqui eu posso andar 2 quilômetros, chegar na praia, ficar à vontade na praia, ver as crianças brincando sem os pais, indo para a praia sem os pais. Então, eu acho que eles estão presos. Sabe quando você fala que as pessoas estão tão presas que elas não conseguem conhecer o lado de fora? Então, eu Tem acho que a maioria das uma crianças estão. fábula, qual é a fábula do. Tá me faltando, vai vir. Que é o. Ai, meu Deus, eu chego a enxergar o. Que é o O cara que fica personagem, preso. né? E tá me faltando agora. Mas tem uma fábula sobre isso, exatamente, que às vezes. Tem também a história dos Sim, macacos. A gente, não querendo comparar pessoas a macacos, mas o comportamento acaba sendo parecido, mas que é se colocando o macaco numa jaula e dando um determinado comportamento para ele, ele, com o passar do tempo, ele vai reproduzindo e não consegue reconhecer as outras possibilidades, né? Eu acho que tem um tanto disso, sim. Mas eu até gostaria de pegar esse gancho meio que para dizer uma coisa que eu acho e quero perceber como é que a senhora entende isso. Eu costumo dizer para os profissionais que nos procuram, como eu disse antes, que eles têm que fazer isso quando eles não precisam. sim. E, em segundo lugar, cada vez mais eu tenho tentado influenciar as pessoas no sentido de que elas comecem a fazer esse histórico de médico, ainda quando estão no Brasil, façam o reconhecimento, comecem a atuar numa telemedicina, venham de vez em quando para cá e atuem, façam o processo todo até a especialidade, reconheçam a especialidade e venham, comecem a atuar à distância. Sim, Você tem uma janela aberta, você tem uma porta aberta, não é nem uma janela, é uma porta aberta, eu né? acho. Depois você decide. Porque enquanto a gente está muito focado na realidade local, às vezes tem um pouquinho dessa viseira mesmo, né? Então a gente tem que conhecer devagar, não precisa fazer uma mudança tão brusca como a senhora fez de uma hora Eu para outra. acho que até foi uma coisa, um pouco do que o meu esposo fez, Uhum, né? Tipo assim, foi muito importante para nós, e só é possível que nós estejamos aqui atualmente, que ele tenha tido essa visão no passado. Porque claro. uma coisa sou eu agora ficar sem trabalhar, por quê? Porque ele pode me sustentar. Uhum, Né? Mas, por exemplo, para isso acontecer e para a gente tomar essa decisão através do desejo das nossas filhas e tudo, ele teve que pensar nisso no passado e teve que se programar para isso. Tanto do fato de ter feito a cidadania, que era direito da família dele, mas também pelo fato de ter olhado para a Universidade do Porto, ter feito o mestrado na Universidade do Porto, conhecer como funcionavam as regras e já se inscrever na ordem naquela época. uhum. E tudo isso eu acho que as pessoas que têm esse tipo de visão, elas são menos escravas do momento, né? Então, por exemplo, você está, sei lá, num país e aquilo de repente muda as regras, muda o governo, muda o que for, você vai ter que se submeter àquilo se você não teve essa visão de uma outra opção, de uma outra coisa, né? Então, acho que isso é bem importante para quem quer até ter essa possibilidade de, às vezes, outras possibilidades. É bem importante você pensar nisso de antemão, né? Verdade. Bom, finalizando já o nosso caminho aqui, eu gostaria de lhe perguntar que conselhos a senhora daria para um médico que está lá no Brasil, ou no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, porque hoje é qualquer lugar do mundo, né, doutora? Que conselhos a senhora daria para um médico que está na situação que a senhora estava, numa situação confortável, atuando em vários, tendo sua clínica, tendo seus uma carreira consolidada, como a senhora diz, ou mesmo quem está começando? Que olhar a senhora daria hoje para essa situação desse profissional e que conselhos a senhora daria para ele? O principal conselho é que o mundo hoje em dia é totalmente globalizado. A internet fez isso, né? A gente consegue ter visões de mundo, mas ao mesmo tempo as possibilidades dependem de algum tipo de sair da caixinha, de se esforçar, de correr atrás de outras coisas, porque eu gosto muito daquele dizer que se você fizer exatamente tudo como todo mundo, você só vai conseguir o que todo mundo consegue.
Então, se você consegue sair um pouco dessa visão e ver que o mundo tem muitas outras possibilidades, além daquela que você conheceu na faculdade ou que você vê no seu dia a dia, e se você investir, até de forma lenta, igual você mesma está dizendo, não precisa mudar radicalmente a vida de uma vez só, mas se você consegue ter essa visão um pouco além do que as pessoas estão vendo, e consegue investir nisso de forma a construir uma coisa que possa te dar uma outra vida, às vezes até melhor no futuro, faça. Porque no final das contas, você não tem que ficar engessado num mundo todo globalizado. Você realmente pode ter outras possibilidades e você não sabe o que te espera. Às vezes, um filho que quer mudar, às vezes, você mesmo quer viver outras experiências, outras culturas, né? Então. Isso, Muito. assim, foi uma coisa que eu falo pro meu marido, que fala assim, olha, você percebeu o meu íntimo quando eu achava que o meu íntimo não era possível de se fazer. Porque eu trabalhava numa universidade, que é a Universidade Federal de Viçosa, uma universidade grande, onde a gente tem muitos pós-graduandos que vêm e vão de vários países e Hum. vivem muito essa realidade de morar em outros países com as suas famílias, muitos filhos nascendo em outros países. E eu achava que, por ser médica, isso não era possível para mim. E aí eu falo que ele me mostrou que não é assim. Que nós médicos temos que também ter essa outra visão, que muitos profissionais têm, de poder viver e conhecer outras culturas e viver em outros ambientes, se a gente investir nisso. Porque a medicina realmente ela engessa se você se deixar engessar. Se É você verdade. procurar, e você vai encontrar. A senhora sabe que eu tenho uma visão completamente diferente dessa, É né? mesmo? Não, completamente diferente da primeira parte do engessar. Sim. Eu tenho a percepção que a medicina é a profissão que mais dá abertura de oportunidades para o profissional. Mas o problema é que a faculdade não faz isso. A Hum. faculdade, ela põe na sua cabeça que ela está te criando para você viver essa realidade médica do Brasil. Tipo, em hora nenhuma você pode pensar que você exerceria aquele conhecimento fora dali. Eu acho que é o conceito das universidades, Ah, entendeu? Que ok. não tem essa visão. Igual a Universidade Americana, por exemplo, eu já não vejo assim. A Universidade Americana, ela já constrói vários tipos de conhecimento, até científico e tudo, para você visualizar uma formação de carreira universal. Coisa que eu acho que no Brasil não, a faculdade não vê isso. Na verdade, eu fui professora universitária no Brasil também, e eu me lembro do desafio que era tentar até falar com os meus colegas mesmo sobre o tipo de visão que eu tinha, que o aluno tinha que receber, que ele não podia ficar estreito naquele conhecimento ali, que ele devia ser um desbravador, né? E eu entendo perfeitamente o que a senhora está dizendo. Às vezes a gente vai embotando a cabeça do aluno, né? Quando E é deveríamos igual, ser igual você exatamente. está dizendo, a medicina teoricamente não precisa ser isso, porque querendo ou não, as doenças, por mais que mude uma coisa e outra em termos de epidemiologia e tudo, mas a gente estuda as doenças como um todo, inclusive em epidemiologias diferentes. Mas os doentes são doentes em qualquer É, lugar, e né? pessoas são pessoas em qualquer lugar, né? Sim, Por dentro somos todos iguais, né? sim. Então é verdade. Doutora, eu agradeço muito o seu tempo e a sua predisposição. Foi um excelente momento, inclusive para eu conhecê-la melhor, porque a gente fez um percurso aí de um ano e tanto juntas, mas nunca tivemos a oportunidade de sentar para tomar um E café, né? ainda não Não terminamos, né? terminamos Temos aí. ainda. Vamos agora para um outro espaço, para uma outra etapa. Mas nós Um vamos. dia desses a gente ainda toma um café. Onde é que a senhora está morando? Eu moro em Setúbal. Ah, ok, é verdade. Aqui, Grande Lisboa, certamente É, vamos marcar um café. sim. Vamos lá quando eu for lá corrigir o trabalho do seu marido, olhar para Ah, aquele relatório que não sai. não, vai sair, de Vai acordo sair. com ele. Perfeito. Então tá, doutora, muito Muito obrigado obrigada. e agradeço muito e fico muito feliz que a senhora está achada em Portugal e tão feliz quanto me parece pelas suas palavras. Muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram e me ajudaram muito nesse processo. E eu fico muito grata, porque acho que sem a ajuda de vocês, as dicas, as orientações, teria sido um processo muito mais difícil se não tivesse sido até impossível. Então, eu agradeço muito. Eu agradeço também. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.
Eu não sei cortar. Eu não sei cortar isso aí. Nem eu, Pedro aqui do meu lado querendo fazer nem eu. Vou Tchau, desligar, Pedro. obrigado. Tchau, Obrigada, doutora. Obrigado. tchau. É só desligar aí. É só desligar aí para eu poder guardar isso. Estão aqui, ó. Estão Exato. aqui. Eu não sei também como que desliga. Ó, você... Já. Obrigado. Estava difícil. Conseguiu? Ela é uma querida, É né? muito querida, muito simpática. É um amor ela. Ok. E que visão positiva.